O programa assim está meio especial para os homens, né? A gente já começa o programa falando de calvície, transplante capilar, né? Antes de realizar o procedimento e até mesmo depois, tem muitas dúvidas que podem surgir. Então, por isso que a gente está recebendo aqui hoje o terapeuta capilar, Michel Dalmédico. Tudo bem, Michel? Seja bem-vindo. Boa tarde. Então, nos conte, tem um jeito de evitar que não precise chegar no transplante? Com certeza. Primeiramente, uma boa tarde a todos, boa tarde aos telespectadores. Prazer imenso estar aqui para falar sobre esse assunto que é tão, tão polêmico, de certa forma. E existe sim, todo ser humano, quando ele vai se desenvolvendo, ele começa a ter características que são muito específicas. Quando a pessoa tem uma alopecia androgenética, que é a básica que geralmente faz a pessoa ser candidata a um transplante capilar. E essa alopecia, ela tem como ser tratada, ser prevenida, para que se possa evitar, esse ato corretivo, digamos assim, que é o transplante capilar, né? O transplante é feito do próprio cabelo, é uma cirurgia, né? Sim. Como é que acontece? Geralmente hoje existe basicamente duas formas, ou aquele fio a fio que se retira em diferentes partes do couro cabeludo, ou da região de trás, né? Da região ali posterior, na parte dessa, mais ou menos nessa região do couro cabeludo. Então, por que se retira o folículo dessas regiões? Porque não tem recepção androgenética, ou seja, não se tem recepção no folículo ao hormônio, ao DHT, que é a dihidrotestosterona, né? Então, esse cabelo é mais forte, digamos assim. Sim. O que se considera uma calvície? Tu diz uma calvície androgenética? É a calvície mais pra gente comum, explicar, certo. Falta cabelo aqui, começou a cair com tal idade, não sei, tem alguma característica nesse sentido? Tem, geralmente o afinamento dos fios, né? Então a pessoa começa a perceber que isso já é praticamente da adolescência em diante. A pessoa começa a perceber que o fio começa a ficar cada vez mais fino, vai tendenciando a ter aquelas entradas cada vez maior, cada vez mais rarefeito o cabelo e até aparecer as falhas, né? Geralmente, quando a pessoa busca o transplante capilar, a pessoa já tem uma falha, né? Sim. Que ela quer que preencha aquilo. Sim. E o grande desafio que a gente encontra, assim, e que eu trato muitos pacientes pós-transplante, né? Então, eu não sou o que faz o transplante, sou aquele que trata antes e depois, né? É a pessoa não entender que após o transplante capilar, ela não curou a calvície dela, né? Ou seja, ela resolveu o aspecto visual, mas ela não curou. Os fios que não foram, os folículos que não são transplantados, ou seja, o cabelo que ela tinha ainda na região a qual ali incomodava ela, continua sofrendo ação hormonal, né? Então, eles vão continuar afinando se não tiver um tratamento, né? Entendi. A gente tem algumas fotos para mostrar o antes e o depois do trabalho do Michel. Se a produção puder apresentando para a gente. Esse é um caso de calvície, né? Isso, uma androgenética, né? Não foi feito, olha só. E aí não foi feito transplante nesse caso? Aí eu fiz tratamento com ele, né? A gente fez um método MDM que eu denomino como uma criação minha, né? Que eu desenvolvo dentro da tricologia uma inserção intradérmica de micropigmentos que simula o efeito visual de cabelo, que outrora aqui no programa mesmo vocês me deram a honra de estar mostrando. É verdade, a gente mostrou aqui o teu procedimento, é verdade. Olha só, nossa, fica muito natural, né? Fica extremamente, para alguns casos, fica de forma basicamente perfeita, né? Mas essa técnica já é uma técnica que se considera também corretiva? Corretiva. Nesse caso, né? Tão como o transplante capilar, pós essa técnica se exige a continuidade do tratamento. Manutenção. É um caso também que não é de transplante capilar, que a gente só utilizou o método MDM. Esse é um caso de transplante capilar. Ah, olha só. Esse o paciente fez, a gente fez o pós-transplante, né? Ó, ali o cabelo antes, então ele não tratou, quando ele fez o transplante aquela área ficou coberta e ele não tratou e acabou criando aquela falha. Meu Deus. Ao se tratar lá na clínica, eu corrigi para ele ali a falha e hoje ele está aí com essa técnica também, Michel. Então, é isso, essa manutenção que é preciso ser feita, enfim, o que precisa ser feito depois do transplante, para não chegar a ter que corrigir de novo, né? Certo. Principalmente um trabalho de inibição enzimática, que a gente chama, ou seja, é necessário coibir a superprodução do hormônio DHT, que é o que incomoda o folículo, que causa atrofia do fio, o afinamento dele, né? Então, esse trabalho de bloquear esses fatores genéticos é altamente importante. Hoje, graças à tricologia, nós temos maneiras bem tranquilas, que não causam nenhum tipo de efeito colateral no paciente, ele consegue ter uma qualidade de vida extraordinária e tratando o cabelo. Outrora existiam algumas problemáticas quanto a alguns ativos que se utilizavam, né? Então a pessoa acabava deixando de tratar por ter efeito colateral, né? Hoje não, hoje
está tudo muito mais avançado, né? Sim, você fala desse tratamento aí usando medicamento mesmo. Eu utilizo como terapeuta ativos naturais. Certo. Não trabalho com medicamento, até porque eu julgo que todo medicamento administrado por muito tempo, ele acaba sendo não tão interessante, né? Então a gente utiliza formas mais leves, mas que a pessoa consiga utilizar a médio e longo prazo. Por que também? Eu sempre gosto de ratificar. O tratamento, quando se fala em calvície, em genética, em androgenética, a gente está falando de uma dieta. Então, como uma pessoa que tem predisposição a engordar, por exemplo, o que ela faz? Ela faz dieta, faz exercício físico e mantém aquilo por um período de sua vida. Calvície é muito semelhante, porque como está no gene, se a pessoa deixar de fazer o tratamento, automaticamente a tendência é o problema voltar, porque está na genética da pessoa, né? Então, por isso que ela tem que ter um tratamento leve e que ela possa administrar pela sua rotina de vida, né? Ótimo. Mais ou menos quanto tempo um tratamento? Vai depender muito da idade do paciente, né? Quanto tempo que ele já está acometido, né, com o problema de forma drástica, né? Mas geralmente até os 50 anos a pessoa vai ter que ter um cuidado, digamos assim que existem fases que se intensifica algumas ações, outras menos, mas o cuidado, eu diria até realmente uma média de 50 anos, a pessoa vai ter que ter um cuidado bem extremo. Bom, esses casos que a gente estava mostrando ali, que você aplicou, numa sessão você consegue fazer toda essa correção? Sim. Geralmente a gente faz, numa primeira sessão, um trabalho para já dar uma evolução no visual, né, do paciente, e na segunda sessão a gente termina o processo. Mas já na primeira sessão os pacientes já saem assim, basicamente, eu até brinco sempre, eles entram carecas e saem cabeludos, né? Sim, nossa. Agora, me desculpe a pergunta, mas o teu cabelo é natural? Sim. Olha só, aí mas vai eu lá... trato, né? Eu trato. Eu trato. Então tem como chegar assim num volume, num fio forte? Eu, por exemplo, assim, gosto muito de frisar que às vezes ocorre os mitos da calvície. Por exemplo, meu pai é calvo, eu vou ser também calvo. Exatamente. Não tem relação. Tem relação com o cromossomo dominante, sim, mas pode ser que não ocorra isso. Na minha família, por exemplo, a minha mãe, são cerca de 4 irmãos, e tem um que tem calvície androgenética. Todos os restantes não têm. Então, assim, eu tenho uma possibilidade de ter essa herança. Então, pelo sim, pelo não, eu previno. Eu sempre gosto de frisar assim, né, que eu preciso ser exemplo, né? Claro. Então, pelo sim, pelo não, eu previno. E até porque a prevenção, hoje em dia, ela não vai me propiciar nenhum tipo de efeito colateral, então não tem por que eu não fazer, entendeu? Então, é um ato que eu acho que é benéfico para o meu corpo. Isso, a prevenção envolve a questão de alimentação, envolve o uso de alguns bloqueadores, envolve a questão de você ter ativos próprios para lavar o teu couro cabeludo, processos de estimulação, tudo isso a gente ensina dentro do método MDM, dentro do tratamento que a gente faz na clínica, né? Existem produtos para aplicar? Como é que é isso? Hoje, a indústria da cosmética está muito, muito voltada a isso, né? Até porque o homem também se despertou como um público consumidor, né? Tem tudo isso, né? Mas existem hoje um avanço gigante em termos de ciência e bloqueadores genéticos que são muito eficazes e não propiciam, né, que o efeito colateral. Antigamente existia somente medicamento, a pessoa tomava por um período, dava o efeito colateral, baixo de libido, etc. E a pessoa acabava deixando de usar. E daí dá aquele efeito rebote e todo aquele tempo que ela tratou vai pelo ralo, né? Literalmente, né? Então, vai se perder. Hoje a pessoa consegue fazer algo um pouco mais leve, mas que consiga manter, né? Olha, nós estamos com 2 telespectadoras aqui nos questionando sobre a calvície para mulher. Você também consegue tratar, Michel? Sim. A calvície feminina, o padrão, tipo a androgenética, padrão feminino, não estamos falando em reação autoimune, mas no padrão genético feminino, ocorre geralmente aproximado da menopausa. Por quê? Se baixa o nível de hormônio feminino, os estrógenos baixam e aumenta o nível de testosterona. Então, automaticamente, a atrofia dos fios começa a ser acentuada na mulher e fica rarefeito. Diferente do homem, que causa uma área mais acentuada, a falta de fios, na mulher fica mais disperso. Então, dá aquela espécie daquele cabelinho fininho e com várias falhas, assim. Que já vai aparecendo o couro cabeludo, exatamente, né? Então, o que a gente faz? Faz uma inserção intradérmica de pigmentos ali, elimina com aquele branco do couro cabeludo da mulher, automaticamente já melhora cerca de 40% o visual, e aí também tem que tratar as questões genéticas, né? Para ela atravessar essa fase da menopausa. Após isso, o problema tende a
estagnar e não incomodar mais. Bom, então começou a perceber que está ficando, homem e mulher, né? Começou a perceber que está ficando ralinho, é bom já procurar. Com certeza. Então. Um outro ponto que eu gosto sempre de frisar é que quando a gente fala em calvície androgenética, a gente não está falando no desprendimento do fio do ósteo, mas sim geralmente da quebra. Por quê? O fio vai ficando muito fino, ele vai perdendo a queratina, vai ficando muito fininho e ele vai quebrando, entendeu? Então, cada vez o fio fica mais curto, mais fino, mais curto, mais fino, até literalmente sumir da cabeça. Então, diferentemente de eflúvios, onde você perde fios que ele se desprende do ósteo mesmo, e geralmente em eflúvios se tem uma repilação natural. Já a calvície androgenética não tem porquê, o fio está cada vez mais fraco, cada vez mais fino, né? Sim. Então, é necessário trabalhar a parte hormonal, a parte interna, para que esse fio possa ter vitalidade de novo, né? Tá, mesmo então que ele já está fraquinho, pequenininho, tem como fazer ele voltar? Tem como, exatamente. A partir do momento que você baixa a superprodução de DHT, que o DHT ele para de incomodar tanto o folículo, automaticamente ele vai ficar mais saudável. Daí é óbvio que em alguns casos, como eu lá na clínica a gente trabalha em parceria, enfim, tem na parte endócrina, tem toda uma questão médica também, em alguns casos é necessário entrar com outras providências, né? Então, cada paciente tem as suas particularidades. Não existe uma receita de bolo, né, para todo mundo. Por isso tem que ser feita uma consulta, uma avaliação, uma tricoscopia, para entender. Muitas vezes o problema ele tem uma relação com uma série de fatores. Então tem que ter essa visão adianta, bem... Né? Cada um vai ser de um jeito mesmo, né? Exatamente. Então, muito bem, esse é o Michel, que é terapeuta capilar, atende em Joaçaba, né, Isso, Michel? Joaçaba. Muito bem, está mais uma vez aqui contribuindo com a gente, com as informações desse assunto que atinge muita mulher e homem também, e cabelo é complicado, né? A hora que pega ali, deixa